Oi, oi, meus amores! Bem-vindo à nossa última semana do mês de novembro. Como foi o mês para você? Nossa última terça-feira aqui, antes de virarmos para o melhor mês do ano, que é o mês de dezembro, meu mês. Ó, eu sou do dia 29 de dezembro, né? Essa data bem assim, né? Esquisitinha, mas eu quero seu parabéns, tá? Então já marca aí, 29 de dezembro, meu aniversário. E eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa última terça-feira. Tô empolgadíssima com o conteúdo dessa semana, porque nós vamos falar sobre autossabotagem. Letícia, o que é isso de comer? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Autossabotagem é algo que pode sim estar impedindo o seu progresso. Você pode estar boicotando o seu relacionamento com Deus e você nem tem a menor ideia disso. Letícia, como assim que eu estou sabotando o meu relacionamento com Deus? Eu estou interessada em ter um relacionamento com Deus. Pois é, sim. Conscientemente você quer sim ter um relacionamento com Deus, mas existem algumas coisas, alguns mecanismos da sua mente, do seu cérebro que operam para te impedir de ter um relacionamento com Deus. E aí sim você pode estar sendo o seu grande inimigo na hora de construir uma caminhada sólida, duradoura, permanente, até o fim, até a glória com o Senhor. Letícia, da onde você tirou isso? Confesso que essa veio de uma revelação do Espírito. Um dia que eu estava na minha casa acontecendo algumas coisas e o Espírito Santo me fez entender algumas coisas que eu vou compartilhar com você hoje. Tem embasamento bíblico? Lógico que tem, porque aqui dá-lhe Bíblia, dá-lhe ciência, dá-lhe tudo. Por quê? Porque eu quero te ajudar a ter uma vida plena em Cristo. Eu sou Letícia Erdi, eu sou cristã, eu sou psicóloga e o que eu faço aqui é compartilhar os meus conhecimentos científicos, aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo e as minhas experiências de vida. Sim, eu nasci dentro da igreja, experiência aqui, gente, não falta experiência com Deus, mas não, eu não fui perfeita, eu não fui santinha, crentinha, não, minha vida assim foi bem complicadinha nos caminhos do Senhor e eu precisei vencer muita coisa. E qual é o propósito de tudo isso? Desmistificar a sua vida cristã cotidiana. É aquela vida que não é a da igreja de domingo, meu amor. Porque quando as luzes apagam e você tem que ir para casa, o que você faz? Né? Muitas vezes nós recebemos alimento espiritual, mas e na prática? Né? E aquela vontade de Deus que a gente não sabe qual que é? É isso que eu venho fazer aqui. Eu venho te ajudar a entender como a sua mente opera e como você pode usar a palavra de Deus para se apoderar das promessas de Deus para sua vida e, através do seu comportamento, caminhar em direção às promessas de Deus. É essa a minha função aqui. Tornar o negócio todo aplicável e prático para você executar a vontade de Deus para você. E hoje o assunto, gente, é um fenômeno que nós ouvimos muito no universo dos coaches. E ele é muito importante mesmo você saber, porque a sabotagem, o que acontece, né? A sabotagem, ela é uma ação que você toma contra o desenvolvimento de alguma outra coisa. Mas por que o Espírito Santo me levou a gravar esse vídeo? E é por aí que eu quero que você comece a compreender como que a autossabotagem opera. Vamos lá! Para que a gente possa avançar, eu quero trazer alguns fenômenos no campo da psicologia e da psicoterapia que pode parecer que não vai fazer sentido, mas se você é aqui do canal, você tá acostumado a saber que eu começo meio esquisito, parece que não vai dar em nada e lá na frente eu arremato tudo e dá tudo certo. Então, gente, desafio, vai ter que ficar até o final para entender. Existe um fenômeno muito comum que acontece com um paciente, um cliente que se encontra em psicoterapia, que é o abandono do processo terapêutico. Sim, gente, é abandono mesmo. Não é quando ele passou pelo processo e ele recebeu a alta, ou porque a situação financeira dele apertou e ele não consegue pagar, ou porque ele não consegue encontrar horário. Não. É quando ele de fato abandona porque ele abandonou mesmo, tá? Então, ele simplesmente chegou à conclusão de que não vai mais. Assim, sem explicação, no meio do caminho. E geralmente, invariavelmente, esse momento acontece quando
quando nós estamos acessando os traumas e os confrontos mais profundos da mente daquele paciente. Esse fenômeno, ele é tão esperado, gente, mas ele é tão esperado que na faculdade você aprende muito sobre ele. E você, inclusive, aprende a manejar essa situação quando ela começa a acontecer. E isso acontece, muitas vezes, devido a uma resistência emocional e psicológica, em que o paciente, ele vai tratar coisa ruim ali na terapia, né, gente? Não é gostoso terapia. Quem sabe, quem já fez, quem faz, sabe que na terapia, a terapia é boa, ela dá resultado? Sim, mas na terapia a gente lida com muito conteúdo que não é agradável, a gente tem que expurgar esse mal. E isso faz o quê? Isso gera um desconforto, porque eu tô lidando com aquela parte dolorosa da minha história. Eu não tô indo lá assim, ai, psicóloga Letícia, eu tive um dia maravilhoso e deu tudo certo na minha vida e eu tô aqui pra olhar na sua cara. Não, gente, ninguém procura psicólogo que tá feliz. Ninguém procura psicólogo que tá dando tudo certo. Quando você procura um psicólogo, coitado é do psicólogo, né, gente? Que só ouve história triste o tempo todo, só ouve problema o tempo todo. Tem que ter muito amor ao próximo para ser psicólogo. E se você acha que pro paciente isso é fácil, não é. Por quê? Porque a sua mente, ela tem uma defesa natural. É assim mesmo, não é de maldade, não é de ruindade, não é pensado. Então ela se defende de quê? Do sofrimento que você vive ao reviver essas memórias traumáticas. Então ela vai tentar evitar esse sofrimento, fazendo o quê? Ou reprimindo as memórias. Só que no caso da terapia, a gente está estimulando a memória. E aí ela não consegue reprimir. O que ela vai fazer? Ela vai te fazer fugir de ter contato com essas memórias que já te causaram dor. Ela vai abandonar justamente o processo de cura dela. Quando você vai para o dicionário, sabotar, né, no dicionário Aurélio lá, significa danificar propositadamente, prejudicar de forma oculta, insidiosa, minar, dificultar ou prejudicar uma atividade por meio de uma resistência passiva. Ou seja, a sabotagem, ela não é uma guerra aberta declarada, eu vou lascar com você. Não, ela é insidiosa, ela é silenciosa, ela é uma resistência passiva. Ou seja, a autossabotagem, ela significa o quê? Eu estou impedindo o meu próprio êxito ou eu estou agindo para prejudicar a mim mesmo. Mas como eu falei, é uma guerra declarada? Não, você se sabota sem saber que você está se sabotando. Isso quer dizer que é um comportamento inconsciente em que a pessoa está impedindo o seu progresso. Mas Letícia, por quê? Gente, por medo de mudança. Por medo de fracasso. Às vezes a pessoa tem medo de ser bem-sucedido. A gente vai chegar lá. Mas o fato é que toda vez que a pessoa está sendo confrontada a sair da zona de conforto, lembra que eu já falei isso daqui, se você me acompanha, você sabe que eu tenho um vídeo somente sobre zona de conforto. Se você tá chegando agora, depois desse vídeo, vai lá e revisita alguns vídeos do canal para te ajudar a chegar nesse conhecimento aqui, e é muito importante que você saiba. Mas Letícia, como que isso é possível? Porque eu quero mesmo andar para frente e eu quero mesmo mudar. E eu mesmo, sim, acredito em você, meu amor. De verdade, eu acredito que conscientemente você deseja todas essas coisas, mas na hora do vamos ver, a sua mente não está preparada para isso. Mas por que isso acontece? Como que é o mecanismo da autossabotagem? A autossabotagem, ela vai ter alguns princípios, tá? O primeiro dele é mecanismo de resistência. A resistência, ela é um mecanismo de defesa, acontece, é natural, tá ali para proteger a sua mente de algumas coisas, inclusive da mudança. Já conversou com pessoas que quando elas começam a ser confrontadas, quando você se toca, você mudou de assunto e você nem sabe como? É um mecanismo de defesa. Aquela conversa estava desconfortável para a mente dela e a mente dela, de uma forma muito intuitiva, foi mudando de assunto até que ela saiu pela tangente e parou de falar sobre aquilo.
E isso acontece porque você está acessando conteúdos de fato relevantes, tá? São aqueles conteúdos que são mesmo traumáticos. Gente, mais uma vez, tá sentindo desconforto de estar ouvindo isso daqui? Fica até o final. É muito importante você aprender isso aqui, que isso aqui eu prometo pra você. Não é esse papo assim, no final vai ter uma dica última maravilhosa. Não. Isso aqui é conteúdo que eu tô te dando de graça mesmo, que vai fazer diferença pra você. Então sim, fica até o final, porque isso aqui pode mesmo mudar a sua vida. Você precisa entender isso daqui. Não é mentira, não é forçação de barra, não é nada disso, é verdade. Então fica comigo. Voltando. Eu começo a acessar traumas importantes na terapia e essas memórias, lembra que eu falei? Elas começam a ser revividas. E quando as memórias elas são revividas, é como se aquela experiência fosse revivida novamente. Então é como se eu estivesse revivendo aquele trauma. E aí todas as emoções daquele momento do trauma são trazidas à tona, que são medo, ansiedade, depressão, desconforto. Não sei, depende do que você sentiu no momento daquele trauma, aquilo volta. E aí, o que acontece? O paciente, ele vai ser forçado pela mente dele a abandonar o processo terapêutico. Por quê? Porque ele não quer sair da zona de conforto. Então, a tendência natural do seu cérebro, da sua mente, é retornar a um lugar familiar. Zona de conforto não é zona confortável, é uma zona familiar. Mesmo que esse familiar signifique, né, padrão ou comportamento disfuncional, tá bom? Então, as pessoas elas vão voltar àquilo que é familiar, mesmo que esse familiar não seja muito bom. Lembra sempre disso. Agora, o mecanismo de autossabotagem, ele também é acionado por um medo na mudança, gente. De verdade, a gente fala, não, eu quero mudar, eu quero evoluir, mas não é bem assim, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa até tem a vontade de ser curada, de tratar a ansiedade, de tratar a depressão, de tratar os seus transtornos, mas o medo da mudança, ele é maior do que o desejo de cura. Mudanças profundas significa que o paciente vai ser levado a um novo modelo de vida que ele não está acostumado e isso vai exigir dele também um novo nível de responsabilidade que ele não se sente preparado para exercer. Então, o que ele faz? Ele tem medo de abandonar a antiga identidade, que é a identidade reconhecida para ele, é a identidade familiar para ele. Ele acha que se ele mudar, ele vai se perder e não se transformar. A mudança, ela não vem para nos fazer, né, nos anular, nos fazer morrer, nos fazer nos perder. Não, mas a mudança, ela nos transforma, ela nos leva a um lugar novo, sim. Eu perco a essência da Letícia? Não necessariamente, gente, não necessariamente. Eu digo o seguinte, que vencer esse processo terapêutico vai te levar a um eu melhor. É aquele seu eu, só que um eu aperfeiçoado depois desse processo. Então, você não vai se perder durante o processo terapêutico, só que eu faço isso como? Por uma via assustadora, né, gente? Que é revivendo aquilo que estava ruim para mim. E aí eu tenho medo de sucumbir no meio daquele processo e eu abandono aquele processo. A cura nunca é pacífica. Ser curado, seja física, mentalmente ou espiritualmente, a cura ela nunca é pacífica. A cura ela desprende de uma energia imensa. Quer saber? Lembra de alguma coisa que você passou? Um pós-cirúrgico, uma doença, uma gripe terrível. Gente, primeira coisa que você faz, assim, né? Primeira coisa que você sente quando você está muito gripado, muito, aquelas gripes terríveis, teu corpo quer cama. Teu corpo tá morrendo de sono. É porque a gripe que tá te dando sono? Não, é o seu cérebro
fazendo você descansar para que ele possa lutar contra aquele vírus que está dentro de você. E por que o médico sempre vai te mandar descansar quando você está doente? Descansa, Dona Maria. E a Dona Maria tá lá limpando o telhado. Dona Maria, a senhora precisa descansar. Por quê? Quando você descansa, o teu corpo faz o quê? Ele concentra toda a energia dele em tratar aquela doença. Então ele tá trabalhando muito e ele não tá desperdiçando energia. Ele está concentrando energia onde precisa ser curado. Quando você está no processo de uma cura emocional, você tem um desgaste de energia psíquica, energia mental muito, muito, muito grande. Pessoas que estão no meio de um processo terapêutico podem se sentir extremamente desanimadas, desmotivadas, abatidas. Sabe, elas nem se reconhecem. Aí você pensa assim, mas era pra estar dando o efeito reverso, né? Era pra eu estar feliz, era pra eu estar animada, era pra eu estar bem comigo mesma. Não é verdade. Não é verdade. Pelo mesmo princípio do seu corpo precisar concentrar a energia num local para se restabelecer, você está ali tratando as suas questões, o que a sua mente está fazendo? Ela está quebrando narrativas antigas, derrubando fortalezas da sua mente e através da elaboração desses conteúdos, ela está levantando novas estruturas. Então ela está derrubando e está levantando, derrubando e está levantando, desfazendo e refazendo. Isso faz com que a sua mente fique muito cansada. Então você pode sim ficar desanimado durante o processo da terapia. O que isso tem a ver com a sua vida espiritual? E aqui a gente vai entrar na parada espiritual da coisa, porque eu falei que você pode estar sabotando a sua vida com Deus. Sim, de uma forma não intencional, você está derrubando a sua caminhada com Deus. Como, Letícia? O que isso tem a ver? Vamos lá. Você pode estar sabotando a sua vida com Deus pelos mesmos princípios que um paciente abandona o processo terapêutico. Você vai abrir sua Bíblia em Mateus 26, versículo 41. Não tá com Bíblia Santa de papel? Anota, mas não desliga esse celular. Gente, eu falo santa de papel só para vocês pegarem a Bíblia de papel para não ter que desligar o celular mesmo, tá? Só para fazer vocês verem a Bíblia com outros olhos, mas é brincadeira. Diz assim, versículo 41 de Mateus 26. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que é, né, pastor? Eu pequei porque a carne é fraca. Ai, fogo de Deus na sua cara. Não é sobre isso esse versículo. Aqui Jesus está no Getsemane e horas antes dessa passagem acontecer, aqui Jesus ele está prestes de ser entregue para ser crucificado. Poucas horas antes disso, os discípulos estavam falando o seguinte: Jesus, nós vamos até a morte pelo Senhor. Nós vamos ficar com o Senhor até o final. Nós vamos defender o Senhor e nós vamos botar isso aqui para quebrar. Aí, Jesus já sabe de tudo. Tem uma conversa lá, não, gente, vocês estão entendendo, não é assim, vai acontecer muita coisa, não, conversa com eles. E eles vão pro Getsemane para orar. E Jesus, ele está muito angustiado porque ele sabe que ele vai morrer. E, gente, ele não vai morrer de qualquer jeito, ele vai ter uma morte terrível de dolorosa. Ele vai ser, assim, ele vai morrer de exaustão, de tanta dor, de tão cruel que foi a crucificação de Cristo. Gente, os discípulos estavam mentindo? Não tá. Não está. No coração deles, eles acreditavam mesmo que aquilo era verdade, que eles ficariam com Jesus até o final, ia botar para quebrar e eles, né, ia lá e pá, e puf, e Jesus não ia passar por nada disso. E o que acontece? Jesus chama eles para orarem e eles fazem o que? Eles dormem. O que Jesus quer dizer? Assim, olha, dentro de vocês, o Espírito até que tá pronto, né? Vocês querem, né, fazer e acontecer, mas a carne de vocês ainda é fraca. E vocês precisam orar e vigiar para não ceder à tentação, porque a carne de vocês ainda não está preparada. Por que eu tô te falando isso? Porque de uma forma
consciente, dentro do seu espírito, existe uma vontade genuína de servir a Cristo. Mas quando você começa a caminhar com Cristo, você começa a compreender que dentro de você não existe só a boa vontade de seguir a Cristo. O seu espírito, de um lado, te chamando para caminhar com o Senhor. E é sim, gente, uma caminhada genuinamente linda. Dentro de você tem uma outra força que vai te levar a uma tentação. E essa outra força da carne é complicada. E o que acontece? Existe o seu eu espiritual, recebendo força do Espírito Santo, e existe a sua natureza caída, que não quer que você se relacione com o Espírito Santo. E essas duas bonitas, elas vão brigar para o resto da sua vida. Enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, carne e espírito vão estar guerreando fortemente, brutalmente, uma contra a outra. E aí, eu venho te dizendo desde lá do vídeo, porque você não deveria confiar nos seus pensamentos. Na verdade, desde o vídeo 0 desse canal, eu já venho falando isso. Por quê? Porque a sua mente não está a favor do seu espírito. A sua mente natural, a sua mente humana, ela está a favor da sua carne. E o que isso vai dizer para nós? E aí, sem delongas, nós vamos ler mais um texto que vai estar em Romanos 17. E nós vamos ler alguns versículos aqui. Se você não está com a sua Bíblia aí, não tem problema, a gente vai passar o texto para você aqui na tela, e o que importa é que você compreenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai gerar fé no seu coração. Então eu preciso que você preste atenção no que nós vamos ler. O trecho que eu quero ler está em Romanos 8 e ele vai estar entre os versículos 14 e até o final no 25. E eu vou aqui pincelando alguns versículos para a gente otimizar o nosso tempo. Diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se o que eu quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na minha mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Gente, eu já falei aqui, volto a repetir que Romanos é incrível para o funcionamento da mente humana. Incrível, 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 não tem o que falar. Você é psicólogo, estude Romanos, que está assistindo meu canal, vai ler Romanos, amor, que vai te ajudar a entender muita coisa do que nós fazemos e como a nossa natureza é caída. E por que eu li todo esse texto e por que ele vai ser o texto áureo, o texto-chave desse vídeo e esse textão que nós lemos, que eu acabei lendo tudo, porque agora eu vou te trazer alguns pontos que mostram por que você sabota a sua vida espiritual. O primeiro é: Deus deseja tratar todas as suas dores e te libertar.
Uai, Letícia, como que isso é uma coisa ruim? Quando nós começamos a servir a Cristo, quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas como nosso Salvador, a gente é tomado por um êxtase, por uma motivação, pela novidade de vida que Cristo nos oferece. E, gente, tudo é lindo. Jesus é lindo, a igreja é linda, o pastor é lindo, e os irmãos é lindo, e Jesus é maravilhoso, e eu não vejo a hora de botar minha roupa bonita e ir para aquele culto lindo. E aí a gente tá assim, né? Uau, eu vou morrer por Jesus! Igual aqueles discípulos. Só que, gente... o que acontece, né? A vida com Jesus não para aí, não é mesmo? Esse é o comecinho da vida com Jesus. Esse é o venha como você está. Cristo não vai lançar fora você porque você é pecador. Jesus ama os pecadores. Vinde após mim, tomai sobre vós o meu jugo. E nós vamos sim, Jesus, eu quero o Senhor. É mentira? Não, gente, não é mentira, é verdade. Nós queremos a Cristo e tá aí. Só que o que acontece? Jesus nunca falou que a gente ia permanecer do jeito como a gente veio. E conforme nós vamos andando com Cristo, começa assim, ó. Jesus pede um trem fácil pra você. Isso aqui é de boa. Aí Jesus pede outro trem fácil pra você. Aí você fala, não, eu abro mão porque eu amo ele. Pá, você abre. Aí na terceira, Deus não vai mais pedir um trem fácil pra você. Ele vai começar a aprofundar. Aí vai aprofundando, aí vai aprofundando, aí vai aprofundando. Aí chega uma hora que Deus vai tocar no seu precioso. E aí você vai olhar assim, ô Jesus, mas isso aqui é precioso pra mim. E Jesus falou assim, tá bom, mas eu quero tratar você, eu quero curar você, eu quero libertar você, eu quero chamar à existência aquela sua verdadeira identidade. Então me dá o seu precioso. Aí você fala assim, não sei não se eu dou, eu quero, mas eu não quero. E a sua mente começa a fazer o que a mente do paciente faz. Começa a pegar você e a prender você e a fazer você a fugir de Deus e a fazer você a resistir a Deus. E você começa agora, pela sua natureza caída, a lutar e a resistir à sua natureza espiritual, à sua nova natureza, porque aquilo que Deus está pedindo para você, na verdade, é o objeto do seu amor, é o objeto da sua admiração, ou então aquilo que Deus está tentando acessar é um conteúdo do seu passado que não foi tratado. Às vezes foi um assédio, foi um abuso, foi uma violência, foi uma rejeição, foi um abandono, e o Senhor tá assim, deixa eu acessar, deixa eu acessar, deixa eu acessar, eu quero te curar. Para te curar, eu preciso ter acesso, eu preciso ter contato, me deixa chegar. E você começa a resistir, porque cada vez mais o Senhor quer descer no nível da profundidade de cura, cada vez mais o Senhor quer acessar aqueles conteúdos, né, purulentos, tá fedendo, tá podre, e o Senhor quer chegar para trazer cura. Aí Deus vê que você tem um ídolo, mas aquele ídolo seu é o seu carro, é a sua casa, é um filho, aquele ídolo seu é um casamento, é o seu emprego, é o seu dinheiro. E Deus fala assim, ó, vou tirar, eu preciso acessar, e você fica resistindo. É consciente? Não, não é consciente. Lembra que eu falei que a sabotagem ela é um movimento inconsciente, ele é sutil, você não vê, mas é uma resistência pacífica, mas é uma resistência da sua mente, porque ela não quer o quê? Ela não quer sofrer. Ela não quer passar pelo desconforto. Gente, eu não sei se vocês já perceberam isso daqui. Como eu sou uma veiaca de igreja, né? Apesar, né, de eu ter 32 anos, foi a minha vida toda dentro da igreja, eu já vi muito isso. Grandes avivamentos que vieram sobre uma pessoa, avivamento que desceu sobre o grupo de jovens, você teve ali um retiro, né? Um encontro genuíno com Cristo, uma experiência de poder genuíno, e você fala assim, putz, agora fulano rompe, e agora vai, e em seguida, frieza espiritual, pessoa some da igreja. Não sei se você já viu, eu conheço muitas pessoas, tá na igreja, tá no mundo, tá na igreja, tá no mundo, tá na igreja, tá no mundo. É safadeza? Gente, eu não vou dizer que é safadeza. Sabendo tudo isso daqui, eu não vou dizer que isso é safadeza. A pessoa, ela quer verdadeiramente seguir a Cristo, senão ela nem voltava de novo. Mas existe dentro dela essa guerra, sabe por quê?
Porque quando ela volta para a igreja, ela volta naquele lugar. Gente, Deus tá lá assim, ó. E aí, bonito? Você vai me deixar acessar de novo? Aí você... Eu tô fora. E você vai embora. Então você vem para a igreja porque você sabe que no mundo você é miserável sem Deus. Aí você não tem lugar no mundo, você se sente assim, queimando. Você fala, o que você tá fazendo aqui? Eu lembro, gente. Paloma, eu amo você, mas eu vou ter que contar seu testemunho. A minha irmã, ela tava muito desviada e ela tava lá no fluxo. Mó funk num bairro assim, Maria Antônia e Sumaré, quem é daqui de Campinas sabe. E minha irmã lá perdida. Dum, 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 dum. O Espírito Santo chegou nela e soprou. O que você tá fazendo aqui, Paloma? Tuf! Acabou a paz de Paloma. O fogo do álcool foi embora, o fogo de droga foi embora e ela assim, ó, instalou real oficial o Espírito Santo para ela. O que você tá fazendo aqui, Paloma? Gente, graças a Deus, Paloma tá na igreja, vai casar. Na verdade, na hora que esse vídeo saiu, Paloma já casou. Paloma casou dia 16/11 com o menino de Deus, tá na igreja servindo ao Senhor. Mas o Senhor foi catar ela lá no fluxo. E aí você tá aí, no mundo na igreja, no mundo na igreja. No mundo você não se sente confortável, na igreja também não. Mas por que você não se sente confortável na igreja? Porque Deus quer acessar esse conteúdo da existência que você não permite. E por quê? Porque ele é doloroso, ele é feio, ele é fedido e ele é tudo isso mesmo. Mas você acha que Deus não sabe lidar? Você acha que Deus tá te fazendo dor à toa? Vai lá e assiste o meu vídeo O Porquê do Sofrimento que você vai entender o que eu tô te falando. Já fica aqui no meu canal, pelo amor de Deus, já maratona. Em vez de maratonar na Netflix, assiste meus vídeos, amém? Agora, como que isso começa a surgir? Você tá queimando de amor. Você não perde um culto. Aí, um belo dia, fala assim, ai, gente, quero ir no cinema. Nada a ver. Nada a ver ir no cinema hoje, né? Afinal de contas, eu preciso curtir minha família. Nada a ver a gente fazer uma viagem assim, né? Nessa programação aqui de congresso de igreja. Nada a ver, cara. Afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar da alma e do corpo. Tem muito tempo que eu não saio com meus amigos da faculdade, meus amigos da balada. Nada a ver, gente. A gente tem que ser luz no mundo. E aí, sabe? Muita tristeza eu te falo. Você tá trocando a glória de Deus porque você não tá dando conta de suportar o processo de ser liberto. E pouco a pouco você vai trocando Deus, indo para o mundo, porque a sua mente não quer passar pelo desprazer do processo de libertação. Gente, isso é tão sério, isso é tão triste. E você fica lá e cá, você quer a Deus de verdade, mas você não suporta o processo de ser liberto. Eu não sei se você já reparou que você tem a tendência de fugir daqueles amigos que fogem de você quando você joga as coisas na cara deles, né? Nós temos muitos amigos enquanto nós estamos amaciando o ego deles. Não, amigo, eu tô com você. Mas quando você começa a apontar a falha de caráter do seu amigo e ele começa a lamentar pra você aquelas lamúrias de sempre, você começa a botar o dedo na cara dele e falar que ele tá errado. Gente, eu vou falar por mim. Eu perdi muitos amigos porque eu me cansei de ouvir tantas lamúrias e eu comecei a apontar o que estava errado e ele não queria ouvir. E esse amigo foi embora. E você faz a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando ele começa a apontar os seus erros e o que precisa de fato mudar, você diz, eu não quero ouvir isso, você não é um bom amigo para mim e eu tô indo embora. E você se afasta do Senhor. Não é consciente. E é por isso que eu vim te mostrar. Porque você não sabe o que está acontecendo, o que te impede de firmar com o Senhor. E você fica, mas gente, por que eu não firmo com Deus? Será que eu nasci para o inferno? Não, você não nasceu para o inferno. O que você precisa é de uma mente renovada. Segundo tópico, Cristo te convida a seguir por um caminho do sacrifício. A Bíblia vai dizer que servir a Cristo é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e caminhar ao lado de Cristo. Seguir por um caminho sacrificial significa, como Paulo vai dizer, esmurrar a minha carne. Eu mato a minha carne todos os dias. Eu anulo a minha carne, eu vou buscar anular a minha carne. Só que lembra que a sua mente não deseja ser tirada daquele lugar confortável, aquele lugar que ela já conhece, que é familiar.
Porque ela odeia dor e desconforto. E o lugar novo traz quê? Desconforto, porque eu não sei o que eu espero num lugar novo. Se a sua mente não está a favor de ser guiada pelo Espírito, todas as vezes que você estiver vivendo um lugar genuíno de renúncia e de seguir a Cristo e de negar-se a si mesmo, você vai ser tentado a abandonar esse lugar. Por quê? Porque a sua dor, sua mente não quer sofrer nenhum desconforto e dor. Terceiro ponto que traz aqui a conexão da autossabotagem com a nossa vida cristã. Deus nos convida a um padrão elevado de santidade. Nós temos vivido num tempo difícil, onde diz que não, Jesus morreu pelos seus pecados, liberou geral, senta o rei aí no pecado e mete bronca. E você acreditar nisso, para mim, só revela que você não entendeu de fato o que é a graça e o sacrifício de Cristo. Existe esse padrão de santificação que Deus vai exigir de mim. E é um padrão elevado. Não vou brincar, não. É complicado o negócio da santificação. A verdade é que o padrão de santidade que a Bíblia nos põe é inatingível. É mesmo inatingível. Tanto que Jesus Cristo veio, morreu, derramou graça e te deu poder através do Espírito Santo vivendo em você, para que você pudesse viver em santificação. Santificação é um verbo de ação contínua, certo? Santificação, santificando continuamente. Não está santificado? Bom, você é santificado para a salvação, mas a santificação ela é um processo que vai acontecer ao longo dessa caminhada. Só que o que acontece? Você olha para esse padrão e você fala assim: eu jamais vou alcançar isso. E a sua mente coloca esse padrão como inatingível, intransponível. E quando... Lembra que eu falei que nós temos medo do fracasso? Nós nos sabotamos porque nós temos medo de fracassar. É de forma inconsciente. Não é porque eu acordei hoje querendo acabar com a minha vida espiritual. Não, isso vai acontecendo e você não percebe que está acontecendo. E aí você olha para a Bíblia, você começa a ler a Bíblia. Gente, ler a Bíblia é difícil às vezes. Você fala assim, nossa, tem isso. Jesus, eu faço tudo errado, eu faço tudo errado, eu faço tudo errado. E aí o que começa a acontecer? Você começa a acreditar que a sua caminhada com Deus não está dando certo, não está frutificando. Porque você olha aqui e você vê, putz, não é para fazer isso, eu faço. Não é para fazer aquilo, eu faço. Meu Deus, mas... eu não tô avançando, eu não tô avançando, eu não tô avançando. E você fala assim, eu nunca vou conseguir atingir esse padrão. Isso aqui é perfeito demais pra mim. Olha que cocô de ser humano que eu sou. Lembra que eu falei do perigo da insegurança, da falta de confiança? Olha como tudo converge num só lugar. Essas coisas, elas vão me fazendo entender que Cristo jamais vai operar em mim, o Espírito Santo não tem poder para operar em mim, então Deus está perdido quando o assunto sou eu. Ele não tem poder de me transformar na imagem do Filho dele, né? Nossa, coitado de Deus, né? Eu sou terrível demais para Deus. E aí o que acontece? Eu olho para isso e eu começo a sabotar minha vida porque eu tenho medo de que não está avançando. E você olha para você e para o que você andou, aí você fala assim, mas eu não avancei nunca. Olha o tanto que eu tô aqui, mas... nada dá certo, não faço nada certo. E você começa a acreditar nisso. E você começa a fazer o quê? Você vai deixando. E você vai trocando. Ai, hoje eu não vou na igreja, não. Eu preciso dormir, tô muito cansada, né? A gente também tem que priorizar o nosso descanso. Ah, eu vou ver minha família, né? Afinal de contas, eu tenho que ser luz no meio da minha família também. A família é o primeiro ministério. Não, e eu vou trocando. E eu vou trocando, e eu vou trocando, porque eu acho que o padrão de santidade de Deus, ele é inalcançável. Nesse momento que você se sente tentado a desanimar, Satanás, o inimigo da sua alma, não é burro, meu amor. Presta atenção. Você acha mesmo que se não tivesse dando certo, ele tentaria você em te fazer parar? Ele te largava lá.
que você ia cair com a cara estatelada no chão. Agora, justamente nesse momento em que você olha para você e você se sente esmurrado pela cruz, você se sente pesado pelo sacrifício, quando o seu precioso ali ele é requerido do Senhor, ou então quando você olha para o padrão de santidade da Bíblia e você se sente um lixo, deixa eu te falar uma coisa, nesse momento é aquele mesmo momento do processo terapêutico em que o terapeuta ele está acessando o conteúdo profundo e a terapia está avançando. Então, nesse momento, o Espírito Santo está avançando em você. Por quê? Porque a árvore, ela tem raízes. Então, antes dela sair para fora, ela faz o quê? Ela vai para baixo, ela vai afundando. E o Senhor está tratando as profundezas, ele está esticando você para baixo antes de você sustentar um tronco. E você não vê. Por quê? Porque raiz está enterrada, mas raiz é sustento. E ela desce, e ela desce, e ela vai buscando água, e ela vai buscando água, e ela vai descendo até ela achar os lençóis freáticos. Só que você não vê, porque você não vê folha, você não vê fruto, você não vê tronco, mas você acha que não tem nada ali. Então o que você faz? Deus não tá dando certo, esse negócio de ser crente, isso não é pra mim, eu vou deixar pra quem consegue. Mas sabe, tava mesmo dando certo. Tava mesmo progredindo. Tava mesmo avançando. E sabe o que vai fazer? Você vai interromper. Você vai abortar. Você vai fugir. Você vai se esconder. Você vai sair fora. Que é justamente o que o diabo quer que você faça. Que você dê as costas, porque não tá dando certo. Como que você vence isso? Assistindo meus vídeos de como vencer. Gente, eu acho muito engraçado. Eu venho aqui e conto como funciona. Agora, o vídeo da quinta-feira, que é sobre como você resolve, não tem tantas visualizações igual os vídeos de terça, que é qual é o problema. Eu trago conteúdos mesmo. Dicas práticas para te ajudar a vencer. Como dominar a sua mente. Como vencer a insegurança. Como vencer a baixa autoestima. Como mudar, como construir um novo hábito, como perdoar. Mas tem uma dica que eu sempre falo no final de todos esses vídeos. Persevere. Apesar do desconforto, apesar de você achar que é o seu precioso e você não quer abrir mão, não saia. Persevere. Perseverar é a única forma que você vai ter de consolidar um avivamento que o Senhor derramou sobre a sua vida. Porque você vai ser tentado. A parábola do semeador diz que um homem tinha sacos de semente, ele saiu para semear. Ele jogou no meio da estrada, foi pisado. Ele jogou no meio de uma terra que a terra era até boa, mas tinha os espinhos e sufocou a semente. E ele jogou numa terra boa, mas vieram os animais e comeram e levaram embora. E até que ele jogou numa terra fértil e ela deu fruto. O diabo vai tentar roubar a sua semente. Mas o que prova se você é terra boa ou se você tá num terreno onde tem pássaros e espinhos, ou se você tá no meio do caminho, o que prova isso é uma coisa só, a sua perseverança. O quanto você permanecer. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em você, é pela perseverança. Não tem uma fórmula mágica de vencer a autossabotagem. Não tem. É só fazendo o que precisa ser feito. Não tem outra forma. Você pode desafiar as suas crenças, você pode desafiar os seus comportamentos, são dicas práticas, mas se você não perseverar e fazer o que precisa ser feito, entregar o que precisa ser entregue, você vai continuar nesse loop. Indo e vindo da igreja, indo e vindo na fé, indo e vindo no seu relacionamento com Deus. Tô frio, tô quente, tô frio, tô quente, tô frio, tô quente, tô frio, tô quente, até que uma hora você vai aceitar uma vida morna e o Senhor vai vomitar você. É muito triste o que eu tô te falando. E eu te falo isso com muito temor mesmo,
porque eu não quero que você seja essa pessoa. Eu fui essa pessoa e eu falava assim, gente, como que eu quero verdadeiramente a Deus e no outro minuto nada muda? Mas eu não queria entregar o que Deus me pedia. Aí um dia Deus falou assim, menina, eu vou pegar você e eu vou te dar um jeito agora. E Deus encontrou uma brechinha no meu coração num culto. Lembro como se fosse ontem. Uma hora eu conto isso daqui. E logo em seguida ele entrou metendo o pé e ele derrubou, foi tudo. E aí eu não tive escolha. Eu só tive uma escolha de, e aí? Você vai pro mundo de vez e se perde? Ou você fica e você fica? E uma vez uma pessoa, meu primo, marido da minha prima, ele chegou em mim e falou assim, você tá vivendo a prova cabal da sua fé. Eu tinha perdido meu casamento, tava perdendo minha casa, tinha perdido meu carro, eu tinha perdido tudo. Ele falou assim, você tá naquele ponto de tensão da sua fé. Ou ela parte e você nunca mais volta. Ou você fica e nunca mais sai. Gente, eu me agarrei no Senhor, eu não sei se Ele me agarrou, mas eu fiquei. Doeu? Oxe, tô até chorando. Doeu foi muito, não foi pouco. Ele foi limpar as minhas feridas. Ele foi arrancar aquelas raízes profundas que precisavam ser tiradas, aqueles altares, aqueles ídolos, aqueles pecados de estimação, os meus preciosos pecados de estimação. Porque a gente bate no peito, eu nunca matei, nunca roubei. Mas tem muita coisa podre aí que precisa sair, amor. E foi terrível, foi terrível. Mas eu perseverei. Não foi fácil, eu não vou mentir pra você. Não foi fácil. Mas ficar até o fim é o que me trouxe aqui. Pra te falar que você pode vencer. Você pode seguir e avançar. E apesar das suas aflições, apesar do seu sofrimento, apesar de tudo que você viveu de triste e de injusto na vida, você pode perseverar até o fim. Eu gosto de dizer que o reino dos céus, ele não vai ser daqueles que nunca erraram, dos que nunca pecaram. Mas certamente o reino dos céus vai ser daqueles que não desistiram. Gálatas 6:9, Paulo diz assim: portanto, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Não é aqui, não quero falar sobre você plantar o bem na vida do outro, não. Você vai colher bênçãos se você não desistir do seu processo. Hebreus 10, para encerrar, Hebreus 10, 35 e 39 diz: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia! O desejo do meu coração é que nós, eu e você, possamos dizer: Letícia, Amanda, Caio, Gabriel, Lucas, qual for o seu nome? Diga aí. Nós somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Eu espero muito mesmo, mais que te ver pessoalmente na terra, é celebrar a nossa conquista no céu. É esse o vídeo de hoje. Como você pode estar sabotando a sua vida com Deus, porque você acha que nunca vai conseguir. E aí você abandona, porque é doloroso demais para seguir. E, gente, é mesmo. Nós temos uma cruz, um símbolo de maldição como um símbolo da nossa esperança. Então, a nossa esperança é um sofrimento, gente.
Você pode esperar o sofrimento. Mas nós não somos desse mundo. E nós não vamos colher as maiores recompensas nesse mundo. E, gente, não tem um dia que eu me arrependo. Não. Pelo contrário. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter perseverado e por estar aqui falando para você. Persevere também. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha tocado no seu coração o tanto quanto ele tem tocado no meu coração, e ele tem sido meu combustível diário para não desanimar. É isso. Sabe o que você faz? Se você sentir no seu coração, comenta, compartilha, dá o seu like para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. E é isso. Se não, deixa guardadinho para você. Tá tudo bem, eu não vou ficar magoada. Um grande abraço, um beijo no coração e eu vejo você na quinta-feira. Beijo e um bom restinho de novembro.